Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento do seu dia você está nos assistindo, mas meu muito obrigado. Esse é o Pod Velocitar, a casa do cavalo de corrida. Se tem histórias boas, elas serão contadas aqui. E hoje temos mais um episódio Avant Premier Leilão Aras Palmerini, a melhor geração já feita na história. Vamos saber tudo disso. E para me acompanhar nesse programa, tem o meu sócio de sempre daqui, o cara tá mais aqui do que eu, daqui a pouco ele senta essa cadeira aqui. Temos aqui o Zuca da TBS, Heraldo, titular do Aras, vai contar essa história fabulosa. 50 anos, né? 50 anos de como começa tudo e aonde termina, que é o momento desse ano de um dos leilões mais aguardados da história. Tem muita coisa boa pra gente saber. Gente, obrigado de vocês estarem aqui mais uma vez. Zuca, sempre. Heraldo, sua primeira vez, sinta-se em casa. Vamos bater papo, vamos falar sobre coisas interessantes. Eu queria, para iniciar, eu sempre faço isso, o Zuca já passou por essa. Se eu pedisse uma definição, quem é Heraldo no mundo do cavalo de corrida? Como que você se autodefiniria? Veja, é uma coisa interessante de saber. Eu iniciei a ligação com o cavalo de corrida como proprietário. Há 50 e poucos anos atrás? 48 ou 50, porque eu conheci minha mulher no jockey, minha mulher atual. O pai dela trabalhava com raspadeira, fazia raspadeira para o pessoal, e eu conheci a Leila lá, e a minha mulher até hoje, nós vamos fazer agora em outubro 50 anos de casado. E aí, um dia, determinado dia, como eu ia lá, um jockey veio falar comigo, que foi o Mendes, e diz: Heraldo, tem um cavalo que vem de 5 último, mas eu trabalho ele, esse cavalo é muito bom. Digo, Mendes, eu nunca tive um cavalo, vou comprar o cavalo. Chamava-se Quirico. Quirico. Comprei o Quirico. E ele vinha realmente de 5 é considerado o pior cavalo do tarumano na época. Isso. É verdade. É verdade. E aí, comprei o Quirico e botamos num treinador, mudamos de treinador e foi pro Bosa. Naquela época, o Bosa começou a treinar, eu ganhei 3 ou 4 seguidas e vendi o cavalo para São Paulo num preço bom. Ganhou lá também. E ganhou lá também. Eu digo, esse negócio é bom. Naquela época, a gente ganhava um dinheiro para continuar pagando os tratos, e naquela época, os proprietários podiam pagar. Eu cheguei como proprietário a ter 10, 12 cavalos de corrida. Isso mantinha. E eu nunca fui rico, principalmente naquela época, onde eu iniciava meu negócio com a minha mulher. E eu tinha o segundo emprego para manter essa situação, que o pessoal sabe o que eu fazia além disso, ok? Além do meu trabalho natural, que nós montamos uma agência de viagem, eu e a Leila, e fomos tocando no dia a dia. E aí, com esse cavalo de corrida, como é que eu comecei na criação? Da mesma forma como esses novos criadores que nós temos hoje, espalhados pelo Brasil, você vai lá, tira uma iguinha boa, acha que é legal, segura, não deixa vender, e aí vai criar. Hoje, naquela época, não tinha esse número de pessoas fazendo pensionato. Não existia, né? Então, tinha muito menos. E aí, com essa vontade, meu pai era herdeiro de um apartamento em Roma, vendeu lá, que minha avó faleceu, e me deu $40 mil, onde eu comprei a terra que eu tenho até hoje. Que é onde é o Aras até hoje. Aonde é uma parte do Aras, ok? E dentro disso eu comecei a brincar com as éguas que eu corria, que eu tinha a brincadeirinha e que eu botava na reprodução. Então, você me pergunta se teve garanhão? Teve. Meu primeiro garanhão foi um cavalo chamado Niete, um filho de Tratégio. E aonde que eu instalei esse cavalo? No Aras Paraná. E o Aras Paraná fazia o quê? 45 anos que
que já não... Fechou? Fechou. Então, dentro dessa cultura, chegou uma hora que eu disse, pô, eu vou só criar. E foi isso que fiz. Mas eu criava com quanto? Com 7, 10 éguas, 12. E criava. Nunca tinha um sucesso assim, dizer... Por quê? O Aras Santa Maria de Araras, que é o melhor aras que o Brasil tem hoje, né? E tanto por quantidade como por qualidade. É difícil você suplantar uma situação dessa. Uhum. Então, dentro disso, a gente foi brincando. E dentro disso também me deu a oportunidade, que a gente não lembra o que aconteceu há 30, 40 anos, por isso que o Zuca botou aqui todos os animais clássicos. Alguns, não todos. Que tiveram aqui, que estão aqui. Uhum. Ninguém lembra disso. Pois as coisas a gente só lembra o Bataillé. Deixa eu fazer uma pergunta. Você começou lá, você falou que começou no começo, 10 pouquinhas éguas e tal. Passado alguns anos, qual é o tamanho do Aras? Veja, o tamanho do Aras cresceu em função de que eu vi uma possibilidade de competir de igual para igual com o mercado. Nós temos no Brasil muitos bons criadores de cavalo de corrida. Muito bons. Que estão no mercado há muito tempo. Para você se igualar com essas pessoas, você precisa uma coisa chamada quantidade. Porque nenhum de nós sabe qual é o cavalo que vai nascer. Você sabe que você cria a melhor forma possível e que você escolhe o melhor pedigree para cruzar com o melhor pedigree. E, na grande maioria das vezes, a gente erra. E a gente tem que ter a sorte e a grande felicidade de tirar um cavalo que eu tirei. Fora isso, não é uma situação fácil. Como não é fácil hoje você criar sem estar de olho em cima. Eu vou toda semana, final de semana, eu vou para Aras. Eu fiquei na pandemia 5 anos morando no Aras. Foi aonde nasceu o Bataillé, que eu via todo dia lá. Ah, tá bonitinho, sobe, cresce, vem, come bem, cadê a alfafa, cadê a comida, o que tem que fazer? Dentro dessa cultura pessoal e não impessoal, eu acho que é uma grande diferença. Isso é a minha opinião. Por quê? Porque você dá os palpites certos na hora certa. Isso que eu imagino. Agora, tem muita gente que cria em Bagé. E o cara mora em São Paulo. Sou contra isso? Não. Ele tem que contratar uma equipe muito boa para ter essa condição de alguém estar olhando por ele. Lógico. Eu não tenho nenhuma controvérsia nessa situação. Eu acho que cada um faz a sua história. Mas a minha história é o seguinte. Eu vejo toda semana a evolução dos meus cavalos. E vou dar palpite sempre. Essa é a minha cultura. E dentro disso, nós tivemos a felicidade de ter já criado N tipo de animais de primeira linha e agora fui premiado com o ponto máximo, que foi a criação do Bataillé. Agora, tem várias, vertentes em relação a isso. Tem várias vertentes. Quais são? Primeiro, vendi desmamado. Quem que comprou? O Moreno. Onde ele recriou? No São Luís. Veja, no São Luís. Botou lá. Quem ficou com o cavalo? O Paulo Pelanda. Esse cavalo, além de ter sido muito bem criado, caiu na mão certa. Em todas as fases. Sim, em todas as fases da vida dele. É um alinhamento dos astros para poder ter o... Veja, o Bataillé teve um problema físico lá no Pelanda, que ele não tinha ganho ainda esses grandes prêmios, já tinha ganho o Grande Prêmio, já tinha ganho o Paraná, que ele teve uma doença que chama-se... que inchou Lifangite, lifangite. E dentro disso, o Pelanda investiu tudo que tinha que investir. Eu fui lá várias vezes, veterinária constante, fez tudo que tinha que fazer. A maioria dos meus amigos disse, esse cavalo não corre mais.
E depois disso, ele ganhou simplesmente tudo. Então, você cai numa mão errada. O cara diz, manda embora, chega, já deu o que tinha que dar. Cavalo tem que ter patrão, né? Se não Isso. tiver- Já vimos esse filme com o Motibet e tantos outros, Exato, né? é a Cai na mesma- mão certa. Então, o cara- dentro dessa cultura, é que a gente está até hoje. Mas vamos lá que eu quero a minha resposta. Eram 10 e poucas éguas, hoje são quantas éguas? Quantas éguas eu tenho? Eu tenho 80 éguas. que bichinho que foi picando, né? Tem mais, Que- tem mais. É porque, veja, não é só isso. Não é só isso. Não é o biquíni. Além de ter isso, é o seguinte. Naquela época, eu tinha 2 trabalhos. Tinha 2 profissões. Uma, eu era agente de viagem, eu e minha mulher, que corríamos que nem um louco para levantar um dinheirinho. E a outra, eu fui árbitro de futebol. Então, acho que todo mundo sabe. Tá? Eu fui o árbitro mais novo do Brasil. Eu, com 23 anos, 24, eu fiz grandes jogos no Brasil. A resiliência trabalhei de com ser 5 árbitro finais. que provoca... Porque eu imagino que deva ser um árbitro de futebol. Né? Veja, eu acho que muito do meu sucesso empresarial, porque você imagina, agente de viagem, eu atendia quem? Os conhecidos, os amigos, começamos ali, começamos lá, Minha lua de mel. lua de mel, fez? Sim, foi ele que fez. entendeu? Então, dentro disso, você vai trabalhando para ganhar o pão do dia a dia. Os caras dizem, mas como é que um cara que tem uma agência que eu tenho até hoje, minha empresa tem 48 anos. Veja, minha empresa tem 48 anos. Dentro desse período, eu passei por tudo que você imagina. Então, Várias crises, vários planos econômicos, imagine vários na dólares pandemia, lá em quando cima, você olha, pandemia, quando né? você olha. Hoje, nós temos 700 funcionários. Minha empresa está dentro dos 5 top Brasil. Porque eu faço distribuição. Né? Eu atendo hoje 7.000 agências de viagem no Brasil. Então, dentro disso, você começa a ficar mais folgado, com dinheiro mais solto, a mulher não reclama tanto, você tem um monte de coisa. Você começa, eu gosto de leilão. Você vai lá, vem o Zuca e diz, tem uma iguinha aqui maravilhosa, eu vou lá e compro. Culpa é minha. Eu vou lá e compro. Então, dentro dessa cultura, você vai chegando. Eu já determinei, junto com o meu veterinário, eu tenho uma equipe maravilhosa, o Wagner cuidando do Aras, o doutor Alessandro, com o auxiliar dele, atendendo toda essa parte clínica. Então, dentro disso, eu não posso reclamar. Heraldo, deixa eu dar 2 passos para trás para a gente ir para frente depois. Eu quero entender essa história. O final a gente já sabe como que terminou, o Bataillé, como que vai ser essa geração. Já que eu não o conheço, Ótimo. eu quero escutar lá atrás. Primeiro cavalo, esse cavalo Que vinha rico. de 5 últimos, tal. Quais foram os outros, antes de você se tornar criador, estamos ainda na fase de proprietário, quais foram os seus estímulos? O que teve de coisa interessante que passou? Veja, quando você tem um estímulo, é mais ou menos que nem comer, né? Você vê uma comida interessante e quer comer. E aquilo vai tendo um estímulo. Na criação, depois que eu entrei, eu devo ter razoavelmente um bloco de, não digo muito, mas no mínimo 100 vitórias eu tenho. Fotografia que está em casa. Muito mais, Heraldo. Muito mais. Pô. Veja, de vitórias não como criador. Como proprietário. Como proprietário. Tá. Porque você ia lá para tirar fotografia. Sim. E aí torcia, porque o cavalo... E a grana que o Prado pagava na época, com cavalo velho, com cavalo não sei o quê, pagava o trato. Dava E aí pra você podia auto se financiar. prover. Se financiava com o próprio dinheiro que o animal trazia. Era mais E com fácil, isso, vai te entusiasmando dentro da vontade de você fazer. A partir do momento que você começa a ter algum sucesso como corredor,
e você começa naquela história, vou levar a birruguinha para reprodução. Não vou vender. É. Eu conheço uma história meio parecida que vai acontecer. Entendeu? É, E essa aí, história se repete vamos sempre. cobrir, com quem que eu cubro? A gente cobria com o que tinha. Não tinha essa história Não. que tem condomínio de cavalo, que o cavalo veio, não sei da onde e tudo mais. A gente cobria com aquilo que tinha, Era no olhômetro. entendeu? Mas ainda falando como proprietário, vamos pensar nessa escalada. Você compra o primeiro cavalo, o que teria tudo para dar errado e dar certo. Exatamente. Um cavalo que vinha lá de 5 último, não sei o quê, e vai, você faz ele ganhar a corrida. Depois, qual que é a tua escalada? Você lembra, por exemplo, o teu primeiro grande prêmio? Quem foi? Veja, eu ganhei vários, mas não lembro. Ganhei Lata. vários. É. Como proprietário. Como proprietário. Estamos Como falando proprietário. Entendeu? Porque naquela época, Demorou até você virar criador? eu acho que uns 10 anos. é. Uns Durante 10 10 anos, somente proprietário. Só proprietário. E como tinha possibilidade, tinha muitos leilões também naquela época. Daí você comprei um filho do Currupaco. O que era o Currupaco? Entendeu? Era bonito, você comprava. Nós não tínhamos qualidade de genética para dizer. Não. E esse cavalo ia lá e ganhava carreira. E aí foi indo. E aquilo você compra outro, tem outro leilão, você vai lá e compra. E assim o processo vai subindo. Até chegar uma hora que você tem eu, por exemplo, ganhei com esse Niete, ganhei um clássico. Eu disse, como era um filho de Tratégia naquela época, Tratégia é um cavalo importado que veio. Era o pai e da tal. Off the Way, que era a melhor égua do Brasil. Isso. Vou botar na reprodução. Uhum. E botei na reprodução. Tá bom, mas onde eu levo? Levei lá no Aras Paraná, que é o pai do Durílio Berlese, que cuidava lá, cuidava desse cavalo também. Daí eu levava lá as eguinhas, cobria no cavalo. Obviamente, como criador, eu não tinha a menor chance de sucesso. Só que as coisas vão evoluindo. Se a gente está falando isso, você demorou 10 anos, você me falou que vai estar com 48, então estamos falando 38 anos. Quem atrás. eram os grandes nomes, Zuca, nessa época? Bom, eu conheci o Heraldo em 78. É. E eu conheci o Heraldo porque esse cavalo Que Rico era realmente tido e havido como o pior cavalo do Tarumã. Ele só fazia o último lugar. E quando o Heraldo comprou, evidentemente, preço, faz 50 anos, você não tem mais noção, mas era R$2.000 em dinheiro, digamos assim. Era o pior cavalo do Tarumã. E ele me levou o cavalo para a cocheira do Alceu Bosa, que era treinador do meu pai há 40 anos. E era um grande treinador, humilde, um cara, mas era um grande treinador, uma grande pessoa, uma grande alma. E muito bom treinador. E o Bosa transformou o cavalo, o cara reapareceu e ganhou 2 a fio. Depois foi para São Paulo e ganhou também, e o cavalo se transformou. Mas o Heraldo foi resiliente desde o começo. Ele não lembra mais, mas eu lembro, porque eu vivia na cocheira nessa época, tinha 14 anos. Depois ele comprou um cavalo chamado Fantásio, que era um tordilho, que era muito melhor que o Que Rico. E deve ter custado 10 vezes mais que o Que Rico. E esse não ganhou corrida. Entendeu? Então ele começou bem, com um cavalo super barato e que teve ótimo resultado, mas na segunda ele já levou uma paulada. E isso acontece com muita gente, em qualquer atividade, não só no turf. E ele sempre foi resiliente. E depois ele começou a criar com a berruguinha, como ele falou, com o Niete, com outros cavalos que não tinham expressão, como muitos não tinham na época. Respondendo a tua pergunta, nos anos 90, a Associação dos Criadores do Paraná editou um livro de garanhões do Paraná e Santa Catarina. Tinham 200 garanhões. Meu Deus. 200. Desses 200, você tira 5 que prestavam. Braseante, Indaial... 4, 5. O resto é uma cacarada que você nunca ouviu falar, nem eu. Não tiveram filho ganhador do par do meio-dia. Quer dizer, era um lixo a criação paranaense. Uma quantidade de garanhões péssima. Então, como o Heraldo falou, mesmo um cavalo sem pedigree acabava ganhando corrida, porque os outros adversários também não tinham qualidade nenhuma. E ele começou assim, mas ele sempre teve visão. Eu me lembro, mais ou menos nessa época, começo dos anos 80... que ele tinha um potro no aras dele, filho do President Colors. President Colors era o melhor garanhão do Brasil na época. Era como se fosse o Drosselmeyer. E não tinha no Paraná, ninguém tinha President Colors. E ele tinha. E eu fui lá ver o President Colors dele para comprar para as Inchala. Na época era o melhor aras do Brasil. Fui lá, olhei o cavalo, um cavalaço. Acabou não dando certo o negócio, tinha não sei o quê. Enfim, o cavalo até ganhou corrida depois. Era um potro lindo, filho do melhor cavalo do Brasil. Então ele sempre procurou, dentro das possibilidades, ter qualidade, melhorar o plantel dele e evoluir na criação.
E logo depois, no começo era o Ademir Mendes, esse jockey que ele falou, que foi quem apresentou o Querico para ele. Depois, quando ele começou a criar, ele pegou Zé Maria Oliveira, já morreu, que era um estudioso, um cara que é apaixonado por pedigree, por raça, e que durante muitos anos deu uma assessoria para o Heraldo. Foi quem, inclusive, fez o cruzamento do Bataillé, né? Então, o Heraldo, ele sofreu esses altos e baixos que muita gente sofre no Turf. Às vezes começa, parece fácil, que nem a pessoa que vai pela primeira vez no jogo, joga e acerta, acha que é fácil, né? Não é fácil. Tem o dedo de Deus. Isso. Mas você tem que apanhar para apanhar e resistir. Então, e isso aconteceu com ele também, como proprietário, como eu falei do Fantástico, que foi o segundo cavalo que ele teve, e depois como criador. Mas ele continuou persistindo, investindo, acreditando, e depois colheu muitos frutos, né? Nesse momento, era sempre só Paraná ou já as pessoas... Não, a gente ia correr muito em São Paulo. Sim, nesse tempo corria muito. Veja, a gente dizia o seguinte, se ganha uma no Paraná, ganha uma em Curitiba, e daí corre o Páreo Sem Vitória em São Paulo. Nós ia buscar dinheiro. Era essa a lógica. Essa era a lógica. Nessa época, Herbert, você tinha direito a ganhar 4 corridas. O cavalo de 4 anos, um tarumã nos anos 70, 80, ganhava 4 corridas em Curitiba e ainda tinha direito a correr o perdedor aqui. Ou seja, o prêmio normal em São Paulo, do 4 anos sem vitória, era no mínimo 4 vezes maior que Curitiba. Então, por exemplo, hoje Curitiba, o par deve ser 7 mil, seria 30 mil prêmio em São Paulo. Então, você ganhava 4 em Curitiba e pegava o perdedor aqui. E era difícil você vir aqui e ganhar com 4 vitórias em Curitiba. Você ganhava 4 lá, chegava aqui. Não era ganhar de cara, não. Era muito difícil ganhar em São Paulo. Mas era o objetivo, que o prêmio era muito maior. Isso para o comum. Não estou falando nem de grande prêmio. O grande prêmio era 20 vezes maior o prêmio. E isso, na realidade, pagava a conta. Claro. Entendeu? Então, a pessoa que sem grana, que naquela época eu não tinha grana, para dizer que eu ia sem grana, você dependia do prêmio. Para manter o negócio. O prêmio era muito conveniente. Faça a conta. Em Curitiba, se o teu cavalo só tinha o padrão para correr em Curitiba, você ganhava uma corrida, você pagava 6, 7 meses de trato. Agora faça a conta que São Paulo era 4 vezes mais. Então você ganhava uma corrida em São Paulo, você pagava 1 ano e meio de trato em Curitiba. Então era muito mais fácil ter cavalo nessa época. Né? O sistema, eu estou falando pela distância. Hoje eu até encontrei com o Pelando e a gente estava falando sobre isso numa conversa anterior. Você vem, vai, bate. Como era esse processo? O cavalo saía, vinha com muito tempo de antecedência? Não, vinha na semana. Como é até hoje. Do mesmo jeito. Sim. Vinha, ficava nas cocheiras de trânsito. Isso. Sempre houve uma identificação muito grande entre os treinadores do Tarumã e os treinadores de São Paulo, famílias, amigos, e toda uma identificação muito grande, assim como tem Porto Alegre e o Rio, tinha Curitiba e São Paulo. Então o cavalo vinha para cá, corria, ganhava, voltava para Curitiba. Fazia segundo, fazia terceiro, muitas vezes ficava aqui, que dali a 15 dias, 20 dias, corria de novo, entendeu? Ficava aqui, já corria, faturava e tal, enturmava, voltava para Curitiba, o trato era mais barato e tudo. Então esse intercâmbio era muito... até hoje é. Claro que naquela época era maior, por essa diferença, por essa diferença de preço, de prêmio ser tão convidativo assim. Mas sempre houve uma identidade muito grande. Era mais importante para o proprietário de Curitiba ganhar em São Paulo do que em Curitiba. O prêmio era 4, 5 vezes maior. Agora, hoje, a gente está aqui em São Paulo, ou mesmo em qualquer outro hipódromo do Rio de Janeiro, né? Não tem um fluxo ao contrário indo para Porto Alegre. Quando se vê uma inscrição do Paraná, todo mundo fica, opa, peraí, né? Assim, não existe um conceito hoje do Paraná produzir coisas boas e que aquela pista do Taramã manda, todo mundo respeita. Sempre foi assim ou você teve um momento de inflexão? Ou quando isso aconteceu? São duas variáveis, uma que sobe e uma que desce. A criação brasileira como um todo, nos últimos 40 anos, profissionalizada como ela é hoje, ela melhorou assustadoramente. Eu não sei se eu já falei numa das outras vezes que eu vim aqui, mas quando a gente começou em 83, 84, a gente ia num Aras, qualquer Aras do Paraná, olhar potro para leilão. O criador tinha 15, qualquer criador, tinha 15 potros. Você encontrava 4 encastelados, assim, 4 em 15. Os potros, em fevereiro, março, pesavam 300 quilos, 320 quilos. Quando você encontrava um de 350, que potraço, 350 quilos. Hoje eu vejo todo ano 500 potros, todo ano eu vejo em fevereiro 500 potros e não vejo um encastelado. E você vê potro de 480, 490 em fevereiro. Então a criação, além não estou nem falando da parte genética, que também evoluiu assustadoramente. Falei agora do livro de Garanhuns, tinha 200, só tinha 5 que prestavam. Mas a parte de alimentação, de manejo, tudo mudou assustadoramente. Tanto é que
nos anos 30, 40, 50 e 60, até um pouco nos anos 70, os cavalos argentinos vinham correr o campeão Brasil, o campeão São Paulo, e cada 10 ganhavam 9. Houve uma época, eu não sei agora, não tenho o dado aqui, mas tranquilamente durante 20 anos os cavalos argentinos ganharam 18 campeão Brasil, ganhavam tudo. Vinha o cavalo argentino aqui, era gente corrida para fazer segundo. Hoje não só nem vem mais porque perde, como os nossos vão lá e ganham. Os nossos vão lá e ganham o Derby, ganham o Pellegrini, ganham o latino-americano. Então a nossa evolução foi muito grande. Claro que a evolução do Paraná acompanhou isso. E acompanhou devido a alguns criadores que nos últimos 20 anos investiram muito em genética, o que você falou agora do Bataie, se cai em outra mão, se não cai na mão do esquema do Rio Iguaçu, não teria feito o que fez. Mas além disso, paralelamente a isso, e infelizmente, São Paulo regrediu. São Paulo, você andava na Castelo Branco, tinha 20 aras um do lado do outro. Hoje não tem mais nada. Trouxeram Quarazzi para cá, que foi o maior cavalo que pisou no Brasil. O cavalo ganhou o Derby francês. Filho de uma ganhadora 2 vezes do Arco do Triunfo. Onde é que você imagina? Filho do melhor cavalo. Não tem como. É uma coisa do Bowie para o Brasil, não vem nunca. A rainha da Inglaterra veio olhar o cavalo, veio no posto de fomento de Campinas. Então, São Paulo era uma outra realidade, era uma potência. E enquanto o Tarumã cresceu, o Paraná cresceu muito, São Paulo ao mesmo tempo baixou muito, e aí, claro, se equivaleram. Hoje você corre, como eu falei ainda há pouco, você corria, ganhava 4 em Curitiba, pegava o perdedor aqui. Hoje você estreia em Curitiba, é a terceira, vem aqui e ganha de cara. É muito mais fácil ganhar em São Paulo do que em Curitiba. A informação é muito mais fraca em São Paulo do que em Curitiba. E essa evolução, não vou agora deixar de dar méritos ao Paraná, à criação e aos profissionais. O Paraná tem ótimos treinadores. Eu não vou citar nomes, evidentemente, mas o Paraná tem 4, 5 treinadores que se ombreiam com os melhores do Brasil sem favor nenhum. A pista é ótima, os jockeys, tá lá o Moreira, tá lá o Domingos, tava o Verrocha, então grandes jockeys. Mas hoje o cavalo bom de Curitiba, ele não ganha só em São Paulo, ele ganha no Rio, e não ganha só para comum, ele ganha Grupo 1. Ganhamos 2 provas da coroa esse ano no Rio de Janeiro, o Belmonte ganhou 2 provas da coroa. O proprietário que mais faturou no país inteiro foi o Rio Iguaçu. O proprietário que mais ganhou desses prêmios ganhou no Brasil foi o Belmonte. Os 2 do Paraná. Ganharam o Pellegrini, ganharam o Latino, ganharam o Brasil, ganharam tudo. Então, a criação do Paraná, ela deu um salto muito grande. E, infelizmente, nesse mesmo período, São Paulo decresceu. E isso, eu acho que é positivo. Para o Paraná é muito positivo. E São Paulo agora está num processo novo, que a gente já conversou sobre isso várias vezes, e que é real, e que tem um espaço muito grande para crescer, porque a potência da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, é incomparável. Como hipódromo, sim, mas eu não acho que a criação não tenha... Mas a criação talvez não seja tão necessária, Everton. São Paulo... Eu sempre dou o exemplo de Hong Kong, né? Hong Kong não tem nada. Hong Kong é uma ilha de pedras, não tem pé de milho, e é um turf poderoso. Então, o cavalo chegou em Hong Kong, é castrado automaticamente. Pode ser filho de quem for. Chegou lá, eles castram. E como é que tem esses prêmios absurdos? Porque o turf é pujante. E é isso que São Paulo tem, essa vocação... Para poder fazer disso. De correr, de ter o espetáculo, de jogo. Isso tem que estar centralizado em São Paulo, que é a maior cidade do continente, não é só do Brasil, é uma cidade da América Latina, longe do segundo colocado. Agora, a criação se desenvolveu para o Paraná, se desenvolveu para o Rio Grande do Sul, se estabilizou em outras áreas. E não faz falta. Quer dizer, faz. Seria ótimo se São Paulo tivesse 50 aras. Mas não é tão necessário quanto a pujança do Jockey Club, do Turf de São Paulo. Isso é fundamental para o esporte brasileiro, para a atividade hípica brasileira. Agora, vamos pensar um pouquinho. Esquece preço de terra, que São Paulo ficou inviável, claro, por isso que isso eu ia comentar. E as turmas... A mesma coisa aconteceu com o quê? Com Bagé. O pessoal foi para Bagé. Por quê? Preço de terra. Claro. Eu fui comprar um alqueire no lado do meu Aras, é 2.300.000. Um alqueire. Com 2.300.000 eu vou para Bagé e compro o quê? Compra meio Aras. Meio Aras. Então, veja, são coisas que vão evoluindo com o tempo e a criação de cavalo, ela vai se distanciando. Quem comprou, como eu, há 40 anos atrás, um pedaço de terra que não tinha uma alma viva que passava ali, hoje é a independência dos meus filhos. Até quando que vai? Só não saio dali, né? Mas, em contrapartida, eu já tenho 2 outras áreas em que eu boto éguas, potros, e eu tenho que usar, porque no meu Aras vai ficar a superpopulação vai me matar. Então eu tive que partir para outra situação.
Mas essa evolução imobiliária, em algum momento, a gente não consegue aceitar o desaforo do preço e aí você acaba... Vai pra frente. Lógico. Isso é uma coisa É normal. natural isso. Você estava naquele local, não tinha nada, a cidade chegou ali perto, Sim, não tem como aguentar. É o progresso. É, É o progresso. Entendeu? Porque o cara vai para mais longe. Isso deve ter acontecido com muita gente. Ou será que alguém, sei lá da onde, do Rio, de São Paulo, de Curitiba, resolve e diz: bom, Bagé é o melhor lugar do mundo para criar cavalo de corrida? Eu vou para o Kentucky, vou para... Entendeu? Então é difícil dizer. Eu continuo no Paraná por um motivo simples. Eu comprei minha terra 40 anos atrás. Você falou no Kentucky, vocês sabem por que o Kentucky é o Kentucky? É. O Kentucky é o Kentucky por causa da guerra. Porque os grandes leilões, os grandes eventos americanos sempre foram em Nova York. Mas aí, por causa da guerra, o deslocamento era caro, era complexo. E as pessoas, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo lá no Kentucky mesmo. Não precisamos trazer para cá. E aí transformou tudo, virou tudo no Kentucky, ficou todo mundo no Kentucky. Daqui a pouco nós vamos fazer tudo em Bagé, tudo... Esse é um caminho mais É um longo caminho, pra mas nós, veja, né? Mas eu ou menos isso que Eu o estou Heraldo no tá dizendo, Turf há né? tanto tempo... Há 50 anos atrás não tinha nenhum Aras em Bagé. Não tive Só, sei lá, só espantoso. Eu não tive oportunidade até hoje de conhecer Bagé. Eu tenho vontade de ir. Mas daí você diz, pô, mas tem que ir lá, tem que pegar um avião. Vai a Porto Alegre, daí pega 7 horas de carro até Bagé. Você fica olhando e diz, eu vou criar cavalo de corrida? Não, não vou. Então eu continuo na minha terra. O Paraná sempre foi um local privilegiado a nível de terra, clima, e aí os cavalos do Paraná ganham. Por quê? Por causa disso tudo. Agora, nesse ponto que eu queria voltar, vamos falar do quando tinha aqui em São Paulo. Quando tinha... Esquece o preço, que a terra em São Paulo ficou absurdo e tudo mais. Se não houvesse preço na discussão, não houvesse logística, ainda assim eu acho que essas duas regiões são mais aprazível para produzir um bom cavalo de corrida do que São Paulo, né? Por questões de clima, Sim, terra... Não sei se dizer isso, Weber. Teria que pegar um agrônomo, um veterinário... Porque eu já escutei isso. Porque durante muitos anos Sim. a supremacia do turf brasileiro foi de São Paulo. Os grandes criadores, se você pegasse as estatísticas... Era tudo vindo... Inclusive o São José Expedito, foi o maior criador brasileiro, criado em São Paulo. Né? Então, eu não sei te dizer nesse ponto se a terra, o solo, o índice pluviométrico, sei lá o quê. Acho que não. Acho que São Paulo é bom também. Não vejo esse problema. Claro que, como você falou, especulação imobiliária, os preços aqui saltaram. Você tem que ir para outro canto. Ao mesmo tempo, o turf caiu, aí o cara vai manter um Aras com 20 alqueires, 30 alqueires, para vender pouco por $10 mil e correr para de 500. E aí, Tostines vende mais porque é fresquinho. Aí os garanhões vão para... Aí você tá com só égua aqui, você não tem garanhão para cobrir. Você tem que... É o caso que quando a gente aqui... Eu, por exemplo, sou cotista de acho que uns 7 cavalos. Sou cotista de uns 7 cavalos. Eu não tenho nenhum de Bagé. Por quê? Todos os teus estão ali. Estão no Paraná. Por quê? Logística, né? Vou pegar mas de vez em quando a gente compra... Égua prenha e vende Bagé. Sim. Aí você acaba tendo um produto oriundo de um garanhão de lá. Exatamente. O que é interessante, né, para fazer essa mixagem. Os criadores de Bagé, que são poucos de Bagé mesmo, a maioria do Rio e São Paulo, eles também, poucos mandam éguas para o Paraná, porque é muito longe, o Brasil é muito grande, nesse ponto isso é prejudicial, né? Se você vai no Kentucky, você tem todos os aras, um raio de 45 minutos, você vê 50 aras, né? Aqui não, você vai de Curitiba a Bagé para ir de caminhão é um dia, então é complicado isso, né? Heraldo, até nesse ponto, com essa quantidade de égua que você tem, você até me colocou agora que você faz parte você é cotista de 7, 8 cavalos, que seja. Mesmo assim, não dá conta para cobrir isso. Você precisa adquirir cobertura. Como que funciona? Não. Com essas cotas... Eu tenho quantidade de cotas suficiente. Então, com esses cavalos, você abastece as tuas éguas, consegue produzir e tal. Com certeza absoluta. Já vou dar um pulo lá para frente, depois a gente volta. Qual a variedade de garanhões que existe hoje nesse lote de leilão? Bom, esse é o maior e melhor leilão que o Heraldo fez até hoje. É o maior em quantidade de animais, em diversidade de garanhões, Estão todos aqui, em qualidade de garanhões também. Qualidade não só dos garanhões, mas de todo o plantel. Obviamente, como qualquer criador, ele corre
para aquilo que está melhor produzindo no mercado. Sim. Todos os criadores procuram Todos os isso. criadores vão fazer isso. Então, veja, apareceu cota de determinado cavalo, ou para aumentar eu compro. Todos os cavalos novos que vieram para o Paraná, né? Eu, por exemplo, sou cotista de 2 cavalos, que eu tenho uma quantidade suficiente para abastecer tudo isso. Né? O Zuca trouxe agora, o último a trazer, um cavalo filho do Dubalbe, que era o sonho de consumo da maioria dos proprietários do Brasil, e veio um filho do Dubalbe. Eu estou vendo aqui, a variedade é gigantesca. Tem para todos Isso, os gostos, todos... E todos eles são escolhidos baseado dentro de uma técnica que possivelmente tem melhor chance de produtividade. Uhum. Não é nada eu cobrir porque é bonitinha, porque é isso, porque é aquilo. E óbvio que nós temos um problema no Brasil, que aquilo que o Zuca falou já é uma verdade há muito tempo, que é o seguinte: nossos cavalos daquela época, quando corriam com 400 quilos, eram cavalos grandes. Hoje nós estamos falando de cavalos de 500 quilos. É verdade. Então cresceu, você já não compra aquela égua miudinha, aquela pequena, mas ela tem um pedigree maravilhoso, mas ela é uma égua de 400 quilos, você passa batido nessa. E aí você vai qualificando... Isso tem um efeito, né? Sim. Você normalmente é feito isso. Eu vi a diversidade de garanhões É grande. É grande. E o Heraldo, talvez até por ser conterrâneo do Tésio, que dizia que ficava satisfeito quando acertava 2 ou 3 em cada 10 cruzamentos, porque os adversários dele acertavam 1 ou nenhum, né? O Heraldo sempre teve um critério na criação, acertado ou não, mas o tempo está dizendo que sim. Mas ele sempre teve um critério. Então, durante muito tempo, 30 anos, o Zé Maria fazia os cruzamentos dele. E como o Zé Maria faleceu, hoje quem está fazendo é o Ricardo Embaçaí, que é outro estudioso, outro hipólogo, também uma pessoa dedicada. Então o Heraldo procura, e isso eu acho muito importante na maneira de criar dele, ele procura errar menos, que é um grande negócio. Quando você erra menos, quando você faz a coisa com critério, você pode não no imediato, mas no médio prazo você vai ganhar do teu concorrente que faz tudo no olhômetro, né? Se você usa um critério, você tem chance, matematicamente falando, você tem chance de errar menos e, consequentemente, de ter mais sucesso. A gente tem linhas suficientes para abastecer todas as outras linhas femininas. E dentro disso, você faz o melhor que se enquadra dentro daquilo. Nesse processo todo agora... quais são, estou falando dessa geração, quais são os filhos, quais os garanhões que vão estrear a primeira geração nessa em 2025? Tem vários aqui. Sim, tem alguns que essa geração 2025, por exemplo, vai a leilão, né? Tem George Washington, por exemplo, e tem outros garanhões que estão nessa geração ainda tem pouco. O ano que vem... Sim, o ano que vem vai ter muito garanhão novo. Aí nasce a primeira geração do World of Trouble, que é o Heraldo maior cotista. Nasce a primeira geração do Demarchelier, que ele é um dos 4 criadores que se uniram. A história do Demarchelier é bacana. 4 grandes criadores paranaenses cotizaram e trouxeram o filho do Dubalbe, que é o único que tem no Brasil. Quem são os 4? Ele... O Cifra, Rio Iguaçu, Palmeirini e Cima. Os 4 trouxeram o cavalo. Depois eles sindicalizaram o cavalo. Hoje o cavalo tem 20 e poucos sócios, né? Mas os 4 continuam tendo a maioria compra uma das cota, cotas. duas. Sim, compram duas. Sempre para ter uma oportunidade de participar. O World of Trouble também tem 20 e poucos cotistas, né? O Heraldo é o principal, mas ele abriu mão de várias cotas e vários criadores. Aí é um caso específico, é um cavalo de velocidade, exatamente ao contrário do Demarchelier, que é um cavalo de fundo. E o World of Trouble é um cavalo de velocidade. Então, os grandes criadores de velocidade do Brasil são sócios do World of Trouble. Esses dois, as primeiras gerações nascem esse ano, consequentemente eles vão estar no catálogo do ano que vem. Que a gente vinha conversando, você me falou que é um currículo excepcional, né? Sim, de velocidade. De velocidade, é o único cavalo de velocidade que veio para o Brasil até hoje, ganhador de Grupo 1 na areia e na grama nos Estados Unidos, que é o berço da velocidade. Ele é o primeiro cavalo ganhador de Grupo 1 na grama e na areia que vem para o Brasil. Tinha uma velocidade estúpida
Em 2018, de todos os, sei lá quantos, 20 mil pares que se disputaram nos Estados Unidos, dos 3 maiores índices de velocidade do ano inteiro, 2 foram dele. Na frente de Justify, Mitole, um monte de craques. Então o Carlos tinha muita velocidade, perdeu uma Breeders' Cup Sprint incrível, correu 1.190 metros, perdeu nos últimos 10, senão teria sido Champion Sprinter lá, aí talvez não tivesse vindo. Exatamente. Mas ele é ganhador de grupo 1 na grama e na areia. Então é um cavalo que a gente tem muita expectativa, é da mesma linha do Stormcat como o Tiger Heart, que é o maior transmissor de velocidade desse século no Brasil, e a gente tem expectativa que ele tenha bastante sucesso. E tem um motivo também de ter aproveitado esse cavalo, além da oportunidade, nós temos que entender que o maior reprodutor de velocidade do Brasil foi o Tiger Heart. Sim. E o Tiger Heart está com 25 anos, né? Está velhinho, está difícil dele. Não sei esse ano sequer que vai cobrir, tomara que vá. A gente sempre torce por o cavalo dos outros, mas já é uma condição difícil. E esse cavalo é um cavalo extremamente mais novo, com esse currículo e com esse nível de velocidade que ele tem. Então, a gente tem uma torcida. Estreou um filho dele a semana passada. Deu por 20 corpos. Lá? Não, na Venezuela. Na Venezuela. Primeiro par de Agora, potros do você ano, pergunta assim, como é que na Venezuela o cara comprou um poto No Kentucky. no Kentucky? Será que na Venezuela só tem aquela pobreza toda? Lá também tem os bacanas, tem os ricos, tem os caras que... Você acha que esse cavalo foi vendido por menos que seja? Ele deve ter pago aí 30, 40 mil dólares. Sim. E levado para lá, que também custa, né? Para levar. Sem dúvida. Essa é a geração estreante dele, mesmo que seja Não, lá ele tá fora? na terceira. Essa que está estreando terceira. agora é a terceira geração dele. Esse cavalo foi um golpe de sorte. Foi o Henrique que descobriu esse cavalo. Porque quando esse cavalo foi para reprodução, ele estava em áreas grandes nos Estados Unidos. Xalapa. E aí, na mesma época, o treinador dele, que era o treinador chamado-se John Service, ele foi pego num doping com outros 2 cavalos e foi banido do turf. Foi banido, foi expulso do turf. O cara parece que até andou preso. E isso respingou no World of Trouble. O World of Trouble ganhou 10 corridas nos Estados Unidos, nunca foi pego no antidoping. Um outro cavalo do mesmo treinador foi pego. Porém, isso criou um estigma. Opa, será que ele também não foi? Porque... E aí isso fez com que... Inclusive tem uma reportagem do dono do Ar dizendo, olha, é um absurdo vocês não estarem prestigiando o World of Trouble. Foi uma máquina de correr, só porque o treinador dele apareceu dopando outros cavalos, ele ganhou, passou por todos os exames, não teve nenhum problema. E vocês estão refletindo isso no cavalo que não tem culpa nenhuma. E aí, como o cavalo deu essa baixada, porque os criadores tiraram o pé por essa razão, foi bem na época que ele foi para reprodução, o cara se aborreceu e o Heraldo foi lá e comprou na hora certa. E estamos torcendo. Em breve veremos a seguir, breve, seguir cenas daqui dos a 2 próximos meses cenas. o primeiro nascimento. Isso. É verdade, vai começar daqui a pouquinho. É verdade. Estamos ansiosos para ver. Vocês falaram a verdade. Nessa geração de agora vai ter muita coisa nova, Sim, né? sim, Muita sim. coisa nova a vir aí. Vamos entrar um pouco já antes da gente entrar na história do leilão. É impossível não falar da história, porque o Brasil inteiro quer saber do Bataillé, que é a cereja do bolo. Como aconteceu? Você estava no Aras quando o Moreira foi ver? Como que ele escolheu? Como foi esse processo? Não. Eu conhecia o Moreira, porque o Moreira começou lá no Paraná. Sim. Né? Conhecia o Moreira piá, vamos dizer assim. E quando houve isso, a escolha, eu sei do leilão. E também não sabia que tinha sido o Moreira que tinha comprado. Sim, não saiu no nome dele. Não saiu no nome dele. Então, dentro disso... Ele vai e lança via outra Ele lançou, pessoa? quem comprou no leilão, saiu Tolu para cliente. Quem comprou no leilão foi o Marlos, da Austela, saiu no nome do... Bateu o martelo, o leiloeiro anunciou o nome do Tolu, mas o comprador mesmo era o Moreira. E aí o Marlos teve a oportunidade de ficar com um pedaço do cavalo, não me lembro por que razão não ficou, e o Moreira ficou com o cavalo inteiro. O Moreira trouxe o cavalo para aqui, para o São Luís, aqui em São Paulo. Começou não sei se o São Luís já estava aqui ou ainda estava no Paraná. Acho que era no Paraná. Acho que era lá ainda, né? E começou... Eu tenho essas imagens, porque o Hernani me mandou. Ah, é? Eu tenho as imagens do Bataillé no piquete.
E aí ele me contando a história toda. E aí o cavalo começou... Antes dele ganhar, eu recebi isso, Hernani me mandou, antes dele ganhar BDP. latínio e ganhar, Peregrino. já era o... Já era um o bom cavalo, mas não, e ele me contou toda essa história. E aí ele começou a trabalhar, eu não me lembro quando, em que período, em que parte da campanha que o Pelanda comprou do Moreira. O Moreira ainda tem um pedaço do cavalo, mas o Paulo comprou a parte grande do cavalo. Mas quem escolheu mesmo, o olho que escolheu o cavalo foi do João Moreira. E ele fala, já falou várias vezes, falou até publicamente que é o cavalo da vida dele, apesar de que ele já montou um monte de cavalo de alto padrão, mas o cavalo da vida dele é o Bataillé. Falar nisso, que esbarro que levou lá em Hong Kong agora há pouco, você viu? Que o cara botou o cotovelo, eu vi. Nossa, porque se ele passa e mata, ele ia matar. Matar o tríplice coroa, é verdade. Eu estava acompanhando, acordei de madrugada para poder ver ele. Dá para ver nitidamente que o cara faz assim, inclina total, o corpo e põe o cotovelo para cima dele. Total. Ele é muito empolgado com esse cavalo, porque quando ele veio aqui, ele me conta a história que ele viu, que não sei o quê. Aí ele tem uma seleção de fotos do cavalo de perfil, como que o cavalo, o empurrador era mais alto, e como ele vem, quando ele vem, ele tem essa seleção, como ele vem crescendo e ele vem igualando ali. Então pegou e falou, olha a foto dele quando ele era potro, como ele era... O empurrador era mais alto, e depois como ele vem crescendo, olha como que ele vai ficando equilibrado, ele tem a história dele, ele é apaixonado. Agora, o Zuca fez um trabalho que eu infelizmente, não tenho nem tempo de pensar em fazer esse tipo de coisa, de avaliação o que era o Bataillé na mesma idade, o que é a irmã dele na mesma idade. Sim. Achei isso fantástico. Que é o que a gente vai... Que lote que é? Essa aí que você está olhando. Essa daqui. Veja, ela é um mês e pouquinho mais nova que o Bataillé. Ela é do dia 1º de outubro e ele acho que é 28 de agosto, uma coisa assim. Ela tem um mês e pouquinho a menos que ele. Só que na mesma época, os leilões foram na mesma época. Ela pesa, acho que 20 e poucos quilos a mais do que ele e ela tem 1 centímetro a mais do que ele. Então, na mesma época, ela já é 20 quilos mais pesada e 1 centímetro mais alta que o Bataillé. E tem um temperamento fantástico, uma potranca realmente de exceção. Agora que volta a repetir o mesmo cruzamento, porque logo depois do Bataillé foi Rally Cry, Garbotalks 2 vezes, e agora A Rally Cry teve um problema, não pôde correr. No nascimento. Já nasceu com... Nasceu com a mão aberta, nem correu. E aí... foi direto para a reprodução. E a Garbotalks a gente vendeu agora no leilão internacional, custou R$200 mil e vai ser exportada. Quem comprou foi um turfista do Paraguai e vai mandá-la para os Estados Unidos. Acho que daqui uns 3 meses ela vai direto para os Estados Unidos. É para estrear lá. Quer correr e fazer a campanha toda dela lá. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Para mim, que estive em Buenos Aires... no lado do Bataillé, depois da vitória, você fica impressionado. Tinha umas 200 pessoas ao lado. O cavalo parecia um lorde. Isso é impressionante. Não se mexia. Olhava todo mundo como ele dizendo, olha, eu estou aqui. Então, a potranca, a irmã dele, simplesmente tem um temperamento que você não imagina que calma ela tem. Isso eu nunca vi, Everton. Olha, modéstia à parte, estou há bastante tempo no turf, já tirei muita fotografia. Nunca vi um cavalo ganhar, ainda mais um Pellegrini, e tinha, como o Heraldo falou, 50 pessoas em volta. E eu, inclusive, estava dessa distância da anca do cavalo, e tinham pessoas encostadas. Ele não se mexeu. Ele não fez assim. É impressionante. É de arrepiar. Acabou de ganhar o Pellegrini. Gente gritando e tirando fotografia e falando e passando a mão nele. Ele não se mexeu. É maravilhoso. O cavalo é maravilhoso. Agora foi a apresentação ele é um ponto fora da curva. Dele, que foi para a reprodução, ok? E ele veio de campanha. Sim, ele não tinha estado. Não tem estado. Se você vê o tipo físico que esse cavalo vai botar, você enlouquece. Ele vai ser melhor do que todos os cavalos que estão instalados lá, fisicamente. Ele vai ser. Porque ele acabou, eu estava lá no dia que ele... Você viu. Você estava lá conosco. Você estava lá. Mas ele acabou de chegar, ele ainda não... Sim, ainda está com físico de corredor, de atleta. E tá com ele corre com 510 quilos, né? Ele é um baita cavalo, ele é um cavalo maravilhoso.
E vamos torcer, né? E eu sou Sim. cotista do Bataillé também. Claro, claro. Mais do que obrigação. Mais do que obrigação. É. Entendeu? Tive que comprar uma cota grande. Sim. Você sabe que você falou da calma dele, eu tive com ele quando ele ganhou. Eu entrei na grama lá no Rio, no no Latino, Latino? no Aham, Latino. sim. eu tava do lado também, é verdade. Ele era, Mas na Argentina, eu tava no Brasil, tava em todas, mas na Ele Argentina tem um foi temperamento impressionante. maravilhoso. Na Argentina tinha 3 vezes mais gente, as pessoas encostavam nele. É. E eu tava a essa distância dele aqui, um palmo dele. E pessoas passavam a mão, encostavam nele. Ele não se mexia. É incrível. É incrível. como o pai, em termos de Courtier? temperamento. Olha, eu vi o Courtier como você viu, vi 2, 3 vezes, assim, desfilando. Parece um cavalo normal de temperamento. Mas é um Não cavalo tem o tipo físico dele. Não, ele é um cavalo que tem uma cabeça mais bonita que o Courtier, um cavalo um pouco maior que o Courtier e corria muito mais que o Courtier, sem dúvida alguma. Ele tem todas as características para ser um grande reprodutor superior ao pai dele, que é um ótimo garanhão. Mas a demonstração de tranquilidade dele no Pellegrini, eu nunca vi nada igual. Nunca vi. O Moreira, quando fala dele, ele se enche. Né? Ah, sim. Pô, não é para menos, né? Não é para menos. Não, é que o cavalo fez. Quando vocês estavam lá na Argentina, eu estava aqui assistindo a televisão. Nossa, a hora que ele abriu naquela reta, eu falei. Imagino que é estar lá. Eu estava daqui, eu sozinho na sala. Quando eu entrei com a taça, nós estávamos instalados no restaurante em frente ao disco de chegada. Uhum. E ali devia ter o quê? Umas 60, 70 pessoas. E, obviamente, fui lá e quando eu entrei com a taça, todos os argentinos batendo palma. Sim. Eu nunca vi bateram disso. palma. Sabe? Pessoas fazendo, mostrando, dizendo, esse é o Reverência. cavalo. Tanto é que eu não jamais ia acreditar quando ele ganhou o prêmio do melhor cavalo na Argentina e melhor... você não acredita, os argentinos têm uma categoria para isso completamente diferente. Eu tive lá agora, né? Fiquei lá tava lá no La Providência com o Marlon. E ele me contou, em um determinado momento, a gente começou a falar sobre essa paixão dele. É fora do normal deles. Né? Sim. Eles gostam do cavalo como a gente gosta do futebol. Né? Não, é um respeito. Ele me contou algo meio parecido, que eu não vou lembrar quem que era, que história, que eles ganharam uma taça e tal, e aí depois foram comemorar num tango. E aí entraram no tango com a taça, colocaram a tacinha na mesa e tudo mais. E aí, de repente, armaram um negócio para eles. Aí, em um determinado momento, vai só um holofote de luz para o cantor e um holofote de luz em cima da taça. E não foi nada combinado. Aí o cantor sabia do que foi, virou para ele e falou, que cavalo! Aí falou que o tango, eles realmente têm um respeito. Eu vou te contar uma história rápida de Turf na Argentina que vai exemplificar isso e é emocionante demais. Há 50 anos atrás, um grupo de brasileiros, estava o Homero Oliva, tinha o Lizima, já morreram todos, mas o Henrique Oliva está vivo, aí deve lembrar dessa história melhor do que eu. Eles foram visitar alguns aras na Argentina e foram num grande aras argentino, não lembro qual era, se era o Ojo de Água, aras argentino, um aras grande como a Lau, sei lá, um aras desses top da Argentina. O dono mostrou o aras inteiro e aí tinha uma alameda que eram túmulos dos grandes garanhões. E eles foram andando, como se fosse uma ruazinha. E o dono do aras ia mostrar, esse aqui é o túmulo do fulano, todos os cavalos famosos, ao longo de 100 anos. Esse é o túmulo do fulano, esse é o túmulo do Beltrano, esse é o túmulo... Todos os grandes garanhões. Quando chegou no final, e esse é o túmulo do meu pai e da minha mãe. Estava do lado dos cavalos. Ele ia arrepiar essa história. Ficava do lado da... Por aí você vê. Para colocar no mesmo solo, no mesmo... Vai vendo. É pesado. É. Então, quando eu tava vendo ao vivo, o Miguel, meu amigo de lá, que vem todo ano pra cá, ele falou, põe no site tal que vai aparecer ao vivo o troféu dos melhores do ano, né? E eu tinha uma esperança, como todo brasileiro tinha, que o Bataillé ganhasse, porque ganhou o Latino, ganhou o Pellegrini e tal. Aí foi daí a pouco, o melhor fundista, o Bataillé, eu digo, putz, deram de consolação, certo. Lógico que não vão dar para um brasileiro, nunca deram para um brasileiro o título de cavalo dano, deram de melhor fundista para dizer, tá vendo, premiaram você com o melhor fundista, e o cavalo ganhou de melhor cavalo também. Leva os dois. E agora deve ganhar aqui em junho, com o pé nas costas, o melhor cavalo brasileiro, vai ser já é o primeiro cavalo da história brasileira que ganha cavalo do ano na Argentina e vai ganhar lá e aqui. Vai ser duplamente inédito, né? Um cavalo brasileiro Esse ano o Mossoró é aonde? No Rio? No Rio. No Rio. É 1º de agosto, eu acho. Vai ser no Rio de Janeiro. Isso, a Copa dos Criadores é lá.
Ah, é verdade, porque o ano passado Foi foi aqui. aqui, isso. Isso. Esteja Vamos ver presente. se ganhamos de novo. Sim. Vamos ver se ganhamos de novo. Não, o Bataia não pode perder, né, Araldo? Não tem como perder agora. Barbada. Você como criador, o Pelanda como proprietário, o Moreira como joia, aí tudo pode acontecer, mas o cavalo, Bataia não. como cavalo do ano é páreo corrido. Exato. Vamos falar agora, já que falamos da última cereja do bolo, vamos falar dessa geração. É bom você explicar, essa diversidade que tem de Garanhões é gigantesca. Então, quando eles são planejados, quem faz isso? Quem aconselha o Heraldo? Atualmente é o Ricardo Embaçaí. Faz Ele a que- análise, vê Ele que tem o estudo. isso. Então, aí ele olha o que você tem. Eu conheço muito de pedigree. Com o tempo, 40 anos brincando Claro. disso, você vai gravando toda essa coisa. Mas criar a parte em que esse cruza com esse, eu não tenho essa qualidade. Então, eu tenho essa estrutura que é feita pelo Ricardo Embaçaí e que me dá, esse tem mais chance, porque tudo isso é estatística. Tentar errar menos. Exatamente. Exatamente isso. Quando ele faz ele parte você tem um estoque de garanhões, dentro disso, o que tem mais Mr. Prospector, o que Isso, tem mais... São as confluências, vamos dizer, baseadas... Cada um tem o seu critério, mas existem números no Turf mundial que você erra menos, ou seja, existem certos tipos de cruzamento que tem mais adequação, tem mais resultado, né? Mr. Prospector no Northern Dancer, enfim, nicks que existem por aí. Aí, evidentemente, ele deve também tentar seguir essas correntes que estão dando certo. Como o Heraldo tem uma quantidade grande de garanhões à disposição dele para fazer esses estudos e tem um plantel de 90 egos, dá para ele fazer esse embaralhamento, digamos assim, né? Vamos falar, vou repetir daqui para o final, vamos repetir várias vezes. Então, dia 18 de junho, uma quinta-feira, às 20 horas, por onde entra conectado nisso? Da TV Turf do Rio de Janeiro e no site tanto da Turf Produções quanto da TBS. No dia 6, que é sábado, 12 dias antes, vai haver um almoço, que todo ano o Heraldo promove um almoço no Aras, que é a apresentação oficial. Nós vamos mostrar todos os 6 potros. de junho. Junho, cai 6 de sábado. Agora. É agora. Semana que vem. Isso. Poxa, que pena. Eu vou estar no Rio Grande do Sul, lá no Cristal, no curso. Ah, sim, você vai estar lá, exatamente. Então, no dia 6 tem essa apresentação, vão todos os treinadores, veterinários lá do Paraná e convidados de fora também. E o leilão no dia 18 à noite, virtualmente. Toda a geração está aí, não tem nenhuma reserva, nem de macho, nem de fêmea, inclusive o número 1, que é a irmã própria do Bataillé. E como eu falei, Herbert, é a maior e melhor geração do Heraldo, né? Você pode olhar no catálogo. Sempre... Isso é um modus operandi de agora ou sempre você ofertou tudo ou no passado você reservava alguma coisa? Como que funcionava? Nunca reservei. Não, sempre foi tudo Sempre ao mercado. tudo. Vendo pelo preço que tiver. Aqui, ó, Herbert, dá uma olhada nisso aqui que eu acho muito interessante. Acho que está para cá. Aqui estão os mapas oficiais dos últimos 3 anos. Olha que legal. Mapa oficial 2023, 2024 e 2025. Eu vendo tudo. Zero Se eu defesas. tiver que bancar alguma coisa, eu banco com meu dinheiro. Um ou outro vai ser devolvido, porque apareceu não sei o que no raio-x. Um ou outro não pôde ir a leilão porque estava doente, ou alguma coisa assim. Mas o que foi no mercado é os mapas oficiais, né? Se tiver algum forfait, é porque aconteceu alguma coisa. Sim, Algum isso pode acontecer. acidente. Todos Hoje apresentados, tava zero lá. defesas. Hoje estava lá, eu mandei radiografar todos os potros. Vai ser tudo radiografado. Entendeu por quê? Porque eu já tive essa experiência. Eu tive 2 ganhadores de grupo 1 que foram devolvidos. Sim, isso acontece com grande frequência. O próprio Que Emoção foi devolvido. Foi comprado nesse leilão, foi devolvido. O Heraldo Porque tinha uma coisinha mesmo. O Heraldo mandou fazer uma cirurgia, que era uma Operei. cirurgia assim, operou, e reapresentou um ano depois o mesmo comprador, Comprou. pelo que tinha comprado, mas comprou de novo. Comprou de novo. Agora tá 0 km, foi lá e comprou outra vez. Ganhou o derby, fez terceiro a cabeça, campeão de São Paulo e vai correr o campeão Brasil. Essa E corre com esse é muita chance. O único grande prêmio que eu não ganhei ainda foi o Grande Prêmio de São Paulo. É. Perdi 2, perdi desde Sim. que se você olhava, você chora. É. E mesmo esse. Esse desse ano também. Esse Perdeu foi de cabeça, né? Exatamente. Ele corre o Brasil com muita chance. É. Muita chance. Veremos logo em breve. Estaremos lá, se né? Deus quiser, Estaremos lá né? todos nós. O leilão já vai ter acontecido, né? Porque Não, leilão depois.
Leilão uma semana, na Ah, semana. não, é 18 e O campeonato é 13, 14. 14, Isso, 14 que é isso. domingo. Foi na semana do leilão. Foi exatamente, exato. Vai ser fantástico. Zuca, você conhece tudo. O que você... Não dá para... São 49 produtos, Tem é isso? bastante coisa, é verdade. Assim, não dá para falar tudo. Não. Pincela um pouco. O óbvio, que é a primeira da lista, a irmã do Bataia e tal, mas vamos fugir disso. O que tem daí que você... Genética, morfologia e tudo mais, mas em termos de famílias, o que tem dessas... Bom, o Heraldo tem grandes linhas maternas. As principais linhas maternas do Brasil estão representadas aí. Você vai encontrar risota, você vai encontrar, enfim, todas as grandes linhas, Kurt Lady, todas elas estão no plantel do Heraldo. Tem vários animais que se destacam. Tem irmão da Piucarina, tem o irmão, só que o pai é diferente, é o Camelot Kitten do Que Emoção, que é um potolazão lindo. Qual é esse? Que emoção que perdeu o São Paulo. Não, mas o qual irmão é o Camelot Kitten na Rara Emoção. Como chama a mãe? Rara Emoção. Rara Emoção. Aliás, essa história é engraçada. Há uns 20 anos atrás... A emoção é que vendeu. Isso, que é filha também, irmã. É não sei o que emoção. Procure pelo índice das mães aqui, que é mais fácil você achar. Quer ver? Pura emoção. Pura emoção. Pura emoção. Pura emoção. O pai agora é o Camelot Kitten. 4. E aos 20 anos atrás eu tinha uma égua e essa égua estava num aras de uma outra pessoa e por um motivo qualquer eu tive que tirar a égua de lá. E aí pensei, puxa vida, preciso vender essa égua, não tenho aras, não sei onde criar. Peguei um amigo meu, que é vivo e são, todo mundo conhece, e disse, pô, vamos vender essa égua para o Heraldo? Vamos. Fomos eu e ele no escritório do Heraldo. Eu do Ilho Berlé, você conhece. Fomos lá, Heraldo, tem uma égua assim, assada. Não, quanto é? Sei lá quanto é o valor, dinheiro, sei lá, 15 mil reais. Já na hora fez o cheque. A égua é Expressão, era o nome da égua, ela estava com o torrente, na prenha do torrente. E esse produto que nasceu foi o Vitalino Mestre, que para mim foi o melhor cavalo que ele criou na areia. Não na grama, evidentemente eu bati. Na areia foi o melhor cavalo que ele criou. Esse cara é um fenômeno, Ele era o que eu bataia na grama e na areia. Eu sei, porque ele ficou na nossa cocheira. Ele vendeu desmamado também para o Ricardo Bonausen, que é outra história engraçada. O Ricardo, ele fez esse mesmo leilão, com os potros todos, é uma geração linda que ele tinha. Mas eram 20 potros. Nem isso, né? E aí o Ricardo Bonausen pediu pro Locatelli, também amigo nosso, também tá aí, vive em Blumenau, escolheu o potro. O Locatelli foi lá e escolheu o Vitalino Mestre, que ele era um potro lindo, desmamado, lindo. E o Ricardo falou para ele, vá até 1.500 de parcela. Na época era um bom preço, 1.500. E o potro saiu 2.400, foi o segundo mais caro do leilão. No dia seguinte, e saiu o Ricardo Bonausen, ele chamou o Locatelli para Ricardo Bonausen. No dia seguinte ele me ligou, falei pro Locatelli ir até 1.500, falou, ele comprou por 2.400, isso é um absurdo. Ele disse, Ricardo, mas ele comprou, eu vou honrar porque saiu no meu nome e tal, mas pô, é muito mais caro do que eu tinha imaginado. E o cavalo foi uma máquina de correr, o cavalo só perdeu uma na areia, perdeu inclusive pro Moreira, porque o jockey que montou, botou fora a corrida, fora isso ganhou tudo, ganhou a Tríplice Coroa no Paraná, ele ia emular o Secretariat. Com dois recordes. Bateu o recorde na primeira prova, bateu o recorde na segunda prova e não bateu o recorde na terceira prova, que foi criminosamente prejudicado por um outro cavalo que correu só para prejudicá-lo. E ele ganhou assim mesmo, chegou a 4 décimos do recorde. Se não é esse outro cavalo, ele teria ganho as 3 em recorde, que nem o Secretariat. E para você ter uma ideia, o que prejudicou ele, que correu só para prejudicar, ele depois ganhou o Bento Gonçalves. Olha o nível do cavalo. Aí ele já quebrou, ele quebrou várias vezes. Ele quebrou na estreia, quebrou na quarta atuação, quebrou nessa, na terceira prova da coroa. Tudo ele ficava um ano parado. Reapareceu em São Paulo um ano depois, ganhou quase em recorde aqui em São Paulo, um grupo 2. Foi para os Estados Unidos. Na época de estrear, deu rotação de terceira falange, tivemos que mandar matar, dia 7 de setembro. Mas esse foi o melhor cavalo que o Heraldo criou na areia. Esse cavalo, eu sei bem, porque eu depois fiquei de sócio com o Ricardo Bonausen, e ele na areia era um fenômeno. Com todas as manqueiras que você pode imaginar que ele tinha, era um cavalo de 500 quilos também, corria qualquer coisa. E foi essa égua que começou tudo... Não, veja, essa égua, a expressão que deu Vitalino Mestre, deu depois a mãe do Que Emoção, que é essa pura emoção que você está vendo aí. E daí eu vendi ela por Roberto Bellina. Isso. Ele tirou um bicho bom com o Tiger Heart dela. Isso. Deve estar indo pedir. E eu comprei depois a filha, que é a mãe do Que Emoção. Com a Agnes Gold. Foi uma égua muito boa. Correu com os machos também, se colocou no derby. Muito corredora. A irmã da Piucarina aqui. Isso. Kentucky, um pouquinho. Ela... Irmã própria, né? Exato, é isso que eu tô... A tua... eu tô entendendo, você usa as letras para fazer a geração. Já rodou quantas vezes o alfabeto?
Eu? Vai terminar a segunda aí, né? É para terminar da segunda, letra T da Bastante, segunda. bastante. Letra T da segunda. Bastante. A turma já está indo no Aras para ver ou ainda? Sim, já teve gente que foi olhar, sim, mas é esporadicamente. A apresentação oficial é dia vai ser 6. dia 6. Isso. Dia 6 eu tô falando, final de semana... Sábado que vem. Isso. Vamos subir esse episódio antes, então vamos aproveitar para convidar as pessoas para esse almoço. Me fala um pouco como que é a programação, que hora, como que se chega até lá. Meio-dia tem no catálogo o endereço do Aras no Waze, põe no Waze, é Barbada, chega lá do lado do aeroporto, 15 minutos antes de Curitiba. Só a gente pede para as pessoas que forem comparecer, que nos avisem antes, até para o Heraldo organizar o almoço e tudo, sempre é um almoço de muita qualidade. Liga para a TBS. Pode ser com a TBS, tem no catálogo mesmo, tem esse convite. Mas vamos reforçar aqui, porque nem todas as pessoas estejam com o catálogo físico na mão. Entra no site da TBS. Ou entra em contato com a gente, manda o endereço. E aí você vai estar lá, coisa para poder organizar. Então, exatamente. Dia 6, sábado, meio-dia. Sábado, meio-dia, almoço, no Aras apresentação. Tá? Isso. Para quem... Eu até me espantei nesse giro que a gente foi lá do circuito dos reprodutores, que a gente se encontrou todo mundo. Tinha bastante gente. Muita gente. Pessoas, inclusive, que nunca tinham ido, não conheciam os locais, e todo mundo ficou muito, muito impressionado. Fazer isso e esses eventos para os leilões, tudo bem que é uma coisa reprodutora, mas para os leilões que não são presenciais, eu acho essencial, porque você tem a oportunidade de chegar mais perto. E profissionais vão lá, veem os animais, depois eles comentam com os proprietários dele, com os clientes, olha, viu fulano, vi como é que é aquele assim, assado, entendeu? Essa propaganda boca a boca ajuda muito, né, Alberto? E outra, uma coisa que facilita muito... É a coisa do Paraná, né? Você tá ali, você desceu em qualquer lugar do Brasil, você desce em Curitiba, pega um carro e você tá no... Não, e do aeroporto Afonso Pena no Aras do Heraldo não dá 10 minutos. É muito fácil, é muito fácil. Isso ajuda muito. Outra, primeiro, Curitiba é uma cidade agradabilíssima para o cara ir lá, passar o final de semana, esticar mais 2 dias, sair para a cidade e fazer... Vai ter corrida no dia seguinte. A apresentação é sábado e tem corrida domingo, dia 7. Aliás, o Heraldo acabou de criar o líder da geração lá, o Rabat Aguen, do Aras Belmonte, ganhou o clássico lá semana passada. Domingo estreou no Uruguai, um outro crioulo dele também ganhou por 10 corpos. Não é só o Bataieio que é emoção, tem outros, né? É a nossa expectativa, né? Sim. Isso é a cereja do bolo. Eu fiquei impressionadíssimo, eu não conhecia a estrutura. Por acaso eu sou o contrário, eu já conhecia Bagé e não conhecia o Paraná. E aí quando a gente fez esse giro agora, eu fiquei impressionado. Mas sabe o que acontece? O paranaense é muito tímido. Eu dou parabéns, não só para os gaúchos, porque a maioria dos Aras ou é de carioca ou de gente de fora, mas eles fazem um trabalho legal. Eles sabem trabalhar isso. Sabe? Nós paranaenses, primeiro que nós somos menos, nosso volume de áreas lá são menores do que tem em Bagé, muito menores. Nós temos a felicidade de ganhar muitas corridas. Em termos de vitória, nós estamos na frente. Mas em termos de volume de criadores, Bagé dá surra em nós. Mas a facilidade do Paraná ajuda bastante. Sim, muito. E eu sempre brinco, isso já está acontecendo, já aconteceu no teu leilão internacional, a gente colocou, foi o meu maior sonho, o sentido, a missão desse negócio é trazer gente nova. Sim. A gente já começou a trazer. Sim. E é esse caso de você ter o Paraná ali do lado, descer em Curitiba, de um cara que você facilita muito. Então é uma porta de entrada... Porque quem é do negócio, tudo bem, já está acostumado, olha no virtual, compra, faz e tudo mais. Mas um cara que está se achegando na coisa, às vezes um novo proprietário de cavalo, para ele ter essa oportunidade de poder ir lá no almoço, ver, dá uma segurança. O cara pode pegar o avião no Rio, em São Paulo, às 10 da manhã, descer em Curitiba, aluga um carro, em 10 minutos está no Aras do Heraldo, almoça, vê os animais, 4 da tarde está no aeroporto de novo. 6 horas está em casa. Exato,
Eu não aconselharia a fazer isso. Aproveita e fica em Fica Curitiba. lá, vai nas corridas do dia vai seguinte. seguir, Aliás, fizemos isso, você exato, e outros no circuito dos Garanhões. Já tinha Exato, corrida no dia né? seguinte também. Ficamos lá, foi gostoso, me diverti bastante. Vamos falar um pouco, para nós é sempre muito normal tudo, mas aconteceu até no teu leilão internacional. Vamos falar do processo. Eu sempre acho que eu vou conseguir romper a barreira do tradicional e trazer gente de fora. Me interessei, vou lá para o leilão ou vou ficar na experiência virtual tal, vou querer comprar. Zuca, qual é o processo normal? Como eu te indiquei, meu amigo Marcelo lá. Liga para a TBS, faz cadastro, porque é o que está acontecendo. Entra em contato com a gente dá toda a assessoria para fazer o cadastro. São potros, nesse caso específico, são potros desmamados. A gente também tem vários aras que fazem pensionato, não só no Paraná, como no Rio Grande do Sul. Se a pessoa quiser comprar e terminar de criar no Rio Grande do Sul, ele cria onde ele tem onde a ele melhor... quiser criar. Né? Então, toda essa assessoria dada, é muito fácil de fazer isso. Se ficar no Paraná, depois de terminar de criar, você pode até revender no ano, se fazer o pinhooking, que a gente falou, então leva para o treinamento, pode iniciar em Curitiba, tem, como eu falei no início do programa, grandes treinadores, a raia é muito boa, tem as duas pistas de areia e de grama, tudo isso a gente auxilia, não tem problema nenhum, é muito fácil. Esse leilão vai ter pré-lance, vai ter antes? Vai, começa uma semana antes. Tá, uma semana antes você abre o pré-lance, isso. Então, aí os vídeos vão ser filmados agora dia 7. Do almoço abre o Exatamente, no dia seguinte. No dia seguinte do almoço dia 6? 5 dias depois. Aí começa a brincadeira. Gosto de falar isso, é normal para o mundo do puro sem inglês, mas a gente tem um público grande do quarto de milha, até que eu expliquei para o Marcelo quando ele comprou, são 15 vezes, né? Uma mais 14 iguais. Uma mais 14, porque o mundo do quarto de milha está com 40, 36, Sim. 32, não. Puro sem inglês. Uma mais 14. Não existe nenhum leilão, todos, né? Todos. Eu não acho. Falou em puro sem inglês, do que seja... Uma mais 14. Uma mais 14 é o padrão, o que eu acho muito mais lógico. Por favor, não mudem, não avancem. Eu acho a coisa... talvez seria melhor se a gente fosse a estilo americano. Como a gente precisa de financiamento, não dá. Sim. Mas essa lógica de você, que eu acho um erro, de você fazer esse parcelamento gigantesco, você já passou o cavalo no relógio, já descobriu que talvez ele não tem nenhum potencial e você ainda continua doído. Triste, então é melhor pagar em 15 vezes, não. É verdade. E você tem a possibilidade de pagar em menos vezes. Você passa a ter o desconto, tem uma tabela do pagar desconto. Em 4, em 6. Não, ou à vista com 7%. Exato. Mais uma vez estamos chegando nos finalmente. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Sei que tem você dá uma repassada na lista, falar, tem irmão de Piucarina, irmão de Bataia, só para a gente poder ter o tamanho da importância desse leilão e reforçar de novo as datas para que as pessoas possam estar antenadas. E outra, como você está vendo esse programa antes, não espere o leilão. Vá para Curitiba, dia 6, vá no almoço lá e vá conhecer esses bichos, que vai ser uma disputa sensacional. Bom, o Heraldo criou o melhor cavalo do continente, né? Nesses últimos 2 anos, que foi o Bataillé, um cavalo que fez uma série de façanhas que desde o Much Better não se fazia, e agora está na reprodução. Vai abrir o leilão com a irmã própria dele. É a maior e melhor geração que ele já criou, em termos de pedigree, uma diversidade, como você falou, muito grande. O leilão, um catálogo espetacular, como você está vendo aí, o primeiro catálogo que eu tenho notícia com fotos... fala sobre isso. Isso para mim, eu não tinha visto nada. Tem uma série de informações técnicas para quem gosta de estudar pedigree ali embaixo, GSV, IC, Speed, Stamina e tudo. Tem, pela primeira vez no mercado, a foto do pai e do avô materno, né? Todos os animais têm a foto do potro, do pai e do avô materno, o resto é o pedigree normal, 5 gerações, peso e altura, tudo direitinho. E no dia 6 vamos ter a apresentação desses potros, que esse almoço gostoso lá no Aras Palmeirini, todos estão convidados. E no dia 18, o leilão virtual pela televisão e pela internet. Acho que é um momento importante, Herbert, porque além do Bataillé, dessas vitórias que estão no catálogo, recentes, né, do
Potro, que é o líder da geração no Paraná, o Rabat Again, uma potranca, Richmond Kitten, que ganhou por 10 corpos na estreia, também é muito corredor, essa potranca do Horas Passuvi. Esse filha filha do Camelot Kitten, deu um vareio lá, uma coisa impressionante o jeito que ela ganhou. Eu fiquei impressionadíssimo com o cavalo. E o Dante, sabe o que o Dante me falou do Rabat Again? Que ele estava nos Estados Unidos, ele viu a corrida dentro do avião, né? Eu falei, pô, Dante, me impressionou, ele é 3/4 irmão do Bataille, porque ele também curtia numa mãe Crimson Tide. Ele falou, a gente chama ele na cocheira de Bataillezinho, porque ele pesa 460, né? A gente chama ele de Bataillezinho, ele sabe que o cavalo é corredor. Ganhou de galope, é o líder da geração. E domingo estreou no Uruguai uma potranca do Heraldo, chamada Rally Now, ganhou por 8 corpos também. Qual o papel? Rally Cry numa mãe Forest, se não me falha a memória. Mas ganhou por 50 metros, foi impressionante. Então, uma geração que essa letra R está correndo agora é muito boa. E essa letra T, que a gente vai vender dia 18, é excelente também em termos de físico e especialmente de pedigree, né? Heraldo, suas considerações finais, convidem. Veja, eu sou uma pessoa, graças a Deus, eu não sei até quando, a gente está ficando velho, 40 anos brincando de criador. Nos últimos 3, 4 anos a gente entrou dentro de uma condição mais séria, mais profissional, mais... Eu sempre imaginei, porque o meu negócio profissional, eu trabalho muito com escala, né? E para isso, você tem que ter um volume, porque você não só, com 2, 3, 4 éguas, você não cria um Bataille. Você tem que ter volume de animais e acertar o melhor possível. E primeiro é isso. E depois é uma equipe que trabalhe para você dentro de um esquema muito profissional. E isso, infelizmente, no Brasil é muito caro. Só pode fazer quem tem uma condição boa e quem vende bem. Então, é uma situação que nós temos muito bons criadores no Brasil. Falar do Santa Maria de Araras é bobagem, falar do Santa Rita é bobagem, é pena que os bons aras que a gente tinha no Brasil acabaram de vender terra. É o São José da Serra, vendeu a terra, né? Então, tudo isso vai acabando com a atividade porque o investimento de terra está ficando muito pesado. Mas eu continuo no meu lugarzinho lá, com mais 2 áreas fora, onde eu faço um remanejamento. E, graças a Deus, melhor possível. Né? A gente eliminou esse problema, não tem um cavalo encastelado, não tem um cavalo torto, não boto lá. E se aprimorando cada dia mais. Porque você só pode ter sucesso e ser respeitado se você botar caraque na mesa. Eu acho que você botou. Não. Eu acho que você botou vem mais coisa boa por aí. Vem mais coisa boa. Mas tem que continuar, né? Só que a régua aumenta, né? O sarrafo vai subindo. Isso é bom. Comprar égua já não é mais essa, tem que vender umas, comprar outras. E hoje o mercado de compra de fêmea está muito complicado. Está muito complicado. Então é essa dificuldade que a gente tem. Né? Será que eu seguro A, B, C, D para deixar na reprodução futuramente? Aí eu sacaneio com o meu comprador. Então eu não faço isso. Mas como é que eu faço para repor esse animal que eu gostaria que ficasse na minha prateleira? A gente tem uma grande dificuldade de comprar égua. Por quê? Porque com os pensionatos, nós criamos um pessoal bastante elevado de gente que tem 2, 3, 4 éguas e quer criar. E os pensionatos abastecem isso. Dão esse serviço. Dão esse serviço. E aí, esse cara que tem uma égua boa não vende. E aí segura. E outra, eu acho que assim, nesse processo todo, onde que vocês... Isso eu bato palma, é que mesmo que a gente possa estar nessa energia dos prêmios, que creio que vai mudar e tudo mais, mas você segue investindo, né? Sim. E veio o World Trouble. Se aparecer uma égua boa, tem que correr atrás, mas é onde que aparece?
ficam cada vez mais caras, né? Porque diminui a oferta de éguas Teve boas. um momento das liquidações, sei lá, vou lembrar quando Ponta Porã e tudo mais, sobrou um monte de coisa, tinha essas Mas é raro, oportunidades. né? Mas é Sim, raro, né? É raro. É verdade. É E eu- raro. e, Você vê agora infelizmente, São quando a- José da Serra saiu fora, vendeu todas a coisa, mas quantas éguas tinha? Não, já tinha diminuído um Já monte. tinha- muito, já tinha tava no 6 final. éguas. É, É, Eu- já tinha qual é a diminuído. oportunidade? Eu comprei uma. E aí? é muito pouco. Muito É, pouco, entendeu? E animal fora, quando se tiver um animal de pedigree maravilhoso, com peso maravilhoso e com negrito, aonde que está? É, É caro. é. Você não consegue achar. Hoje Agora, você tem que comprar. A mãe da Bataia eu comprei barato. Mas eu comprei já fazia. Comprou e construiu E ela. construiu ela. Hoje ela tem que ser indicada para a melhor égua do Brasil. E aí vai, entendeu? Então, dentro disso, porque aconteceu esse tipo de fato. Se não acontecesse isso, não seria. E nesse processo de redução, a gente estava falando, quanto que produziu o Brasil no passado? 5, 6 mil? Não, 1.600. Não, hoje. Estou falando lá Ah, já atrás. chegou a Ah, produzir já sei, 5 já mil, produziu 6. 6 mil, 5, Quem, 6 mil. eu brinco. Dessa redução de 5, 6 mil, que hoje está 1.500, 1.600, sobrou os resilientes. Os resilientes aguentam. Mas ao mesmo tempo, olha que impressionante. Tinha 9 mil éguas, criava 6 mil, quer dizer, já tinha um índice de nascimento em relação à quantidade da população de éguas muito ruim, né? Muito ruim. Hoje o aproveitamento é melhor. E o resultado nas pistas, mesmo criando 3, 4 vezes mais, era infinitamente inferior. Não, sim. Era muito inferior. É, o que eu digo assim, nesse processo de endurecimento Ah, do mercado sim, de turf, os 1.500 que sobraram são pessoas resilientes. Então Only é the difícil. strong survive, já viu? É difícil tomar Só os fortes permanecem. É. É isso aí. E aí esses caras, eles resistem, essas figurinhas Claro, não trocam de mão. Então quem tem claro. coisa boa não Segura. é difícil. Segura. Salvo Tem que ser assim. quando aparece na mão de um proprietário, que aí o cara não vai Não se cria, aventurar, sim. e aí começa o É isso processo todo. É isso aí. Turma, mais uma Legal. vez, Zuca, obrigado, Heraldo, Eu que primeira agradeço. vez Nós é que agradecemos. aqui. Vamos recordar de novo, eu gosto. Ó, vou dar mais uma vez o site da TBS para entrar em contato. Quem não tem, fazer cadastro, se cadastrar. Dia 6 de junho, sábado agora, almoço, apresentação diretamente lá no Ara. Se você está na região de Curitiba, se não está, vá, passa o final de semana em Curitiba, aproveita, passa o sábado. Vira o domingo para assistir corridas no hipódromo, para conhecer os potros. E depois, dia 18, quinta-feira, às 20 horas, todas as indicações, catálogo, vídeos dos animais no site da TBS. Leilão Aras Palmerini, a melhor geração da história, geração 2025 desmamados. Aproveitem, porque aqui, ó, tá claro dos resultados dos anos anteriores, mapa disponível, 0 defesa, 0 tudo, então você vai ter a oportunidade de olhar, ver e comprar aquele produto que você separou. Leilão Aras Palmerini, dia 18 de junho, quinta-feira, às 20 horas. Turma, obrigado mais uma vez. Gente que agradece. Estamos à disposição sempre. O que for daqui para frente, agora a gente vai produzir a coisa, vamos avisar o mercado desse conteúdo, de que vocês podem... Quando que você acha que sobe os vídeos? Devem filmar dia 7, 8, até dia 9, 10, deve estar os vídeos todos prontos editados, né? Tem que botar o caractere, tudo, número. Então, primeiro vá ao almoço dia 6. Vai conhecer pessoalmente. Pessoalmente, na Isso. sequência, os vídeos vão aparecer e aí você começa... Já, na sequência vai ser aberto o grupo de pré-lance, o Allianz Jactaest, a sorte será lançada. Então, é isso aí. Esse é o Pod Velocitar, a casa do cavalo de corrida. Se tem histórias boas e se tem leilão bom, eles serão contados aqui no Avan Premier. Tchau, até semana que vem.